contigo, nossa eterna gratidão. Então vamos, nesse clima de paz, elevar o nosso pensamento e orar. Senhor Jesus, amigos espirituais, mais uma vez aqui nos encontramos, sob a Tua proteção, sob a Tua paz. Permite-nos, Senhor, que as lições desta noite, através do nosso irmão Thales, que nos traz a grandeza do Teu Evangelho, hoje iluminada pela doutrina dos Espíritos, possa, de fato, nos motivar ao bem, à superação de nós mesmos. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que essa emoção de paz, de tranquilidade, de conforto espiritual possa ser transmitido aos nossos familiares, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão carentes de espiritualidade. Abençoe-nos, Senhor, permanece conosco, agora e sempre. Bom, uma breve comunicado. Em primeiro lugar, está acontecendo a evangelização infantil, começou semana passada. Essa evangelização infantil inicia às 19h40, lá embaixo. Então, a gente convida a todos que têm crianças e que desejam que seja feita essa evangelização, para suas crianças, que façam a inscrição na biblioteca por hoje. Já começou semana passada, mas já tem, não tem problema nenhum, está no início, para aproveitar e fazer a evangelização infantil. E começou hoje também o curso de música, que está sendo feito pelo professor Bené. Começa às 18h30, pontualmente, então quem tem interesse também está convidado, o curso de música é gratuito. A música é extremamente importante nesse processo de evangelização, como ele próprio falou hoje. Então, quem tem interesse e gosta de música, ou que já toca algum instrumento, ou tem alguma afinidade, também está convidado para vir. Com certeza está engrandecer e usar o grupo de estudo e os aprendizados. E por último, só lembrando que quando terminar a reunião, nós temos a lanchonete ali embaixo. A lanchonete faz parte dos trabalhos para a manutenção dessa casa, não especificamente do Centro Espírita, mas da Fundação Semente de Vida, que funciona durante a semana. Então, são acolhidas umas 7 crianças que fazem atividades complementares aqui na casa, inclusive atividades de música também, e outros aprendizados, e reforço escolar, etc. Então, a lanchonete é fundamental para nós no sentido da manutenção desse trabalho importantíssimo, que é o trabalho assistencial das crianças. A gente tem hoje o irmão Padre Tarso, que vai falar sobre Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Coisa boa. O Breno tinha dado boa noite ali, os desencarnados tinham falado. Agora eu dei, aí metade encarnado, metade desencarnado. Agora os encarnados apareceram todos, né? Coisa boa estar aqui com vocês. Ivan, tem como eu levantar um pouquinho aqui, não tem? Só. Pronto, consegui. Pronto, para não ficar tão me abaixando muito. Bem, gente, é uma alegria estar aqui novamente com vocês aqui no Asas, nos reencontrando para que a gente possa conversar um pouco sobre a doutrina dos Espíritos, o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, de estarmos encarnados com as nossas oportunidades de crescimento. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho, sua diretriz, seus ensinamentos. E pedimos a proteção dos amigos espirituais que aqui estão, que nos auxiliam nesse trabalho. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Nós trazemos um tema hoje, e eu confesso a vocês, eu acho que é a 5ª palestra que eu falo em relação a esse tema, mas eu confesso que hoje é um momento mais difícil de falar sobre o tema. Passamos por uma semana muito pesada de notícias
que nos trouxeram em certos momentos desesperos, certos momentos de desesperança. E quando nós vamos falar sobre a doutrina dos espíritos dentro de uma conjectura geral, que ele nos dá a justiça divina, o porquê de algumas coisas ocorrerem, é necessário que nós tenhamos os olhos sempre na lei do progresso. As coisas não acontecem por acaso, as coisas não ocorrem aleatoriamente, ocorrem por algo e por uma necessidade. É verdade que para nós ainda espíritos em evolução é muito difícil ainda encarar certas circunstâncias. Nós ainda olhamos, nos surpreendemos e muitas vezes ficamos numa situação às vezes de muito medo por tudo que ocorre. Mas é necessário que tenhamos também a compreensão do que significa todo momento de mudança na nossa existência. Hoje, uma das frases mais escutadas, acredito que vocês já falaram, acredito que vocês já escutaram, acredito que alguma pessoa do lado de vocês costumam falar isso, é que o mundo hoje está perdido. A gente escuta muito falar isso, né? Meu Deus do céu, o mundo está de cabeça para baixo. Meu Deus do céu, as coisas agora estão tudo fora do normal. Veja tudo que está acontecendo aí. E juntamente dessa frase vem um tom de desesperança, vem um tom de medo. Mas nós precisamos também estar atentos, porque o que significa, na verdade, as coisas estarem de cabeça para baixo. As coisas geralmente estão de cabeça para baixo quando saem da nossa visão de normalidade. As pessoas mais antigas, eu lembro muito, meus avós dizendo a mim, quando eu era mais novo, que infância não era minha, infância era do tempo deles. Depois os meus pais diziam isso a mim, quando eu estava um pouco mais velho. Ah, infância não é isso, hoje as coisas são todas diferentes, infância boa era do meu tempo. Hoje eu já me vejo falando a algumas pessoas mais novas. Infância não é isso, infância era no meu tempo. Porque quando sai da nossa visão de normalidade, aquilo realmente parece que está de cabeças para o ar. Aquilo realmente parece que está tudo fora de controle e parece que o mundo não tem jeito. Então, nessa perspectiva, nós precisamos entender um pouco o que significa, na verdade, que parece que tudo está se acabando. Meu Deus do céu, é o fim dos tempos. Nós escutamos muito dizer. Se faz muito calor, é o fim dos tempos. Se faz muito frio, se der uma chuva, alaga, é o fim dos tempos. Tudo é o fim dos tempos. E que bom que os tempos se encerram. Que bom que os ciclos se encerram. Que bom que iniciamos novos ciclos. Se nós não iniciássemos novos ciclos, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Se nós tivéssemos continuado onde nós começamos, nós não conseguiríamos exercer a lei do progresso. Se nós, como espíritos que fomos criados simples e ignorantes, não tivesse alcançado, realizado, fechado e reiniciado ciclos, nós continuávamos espíritos simples e ignorantes. Então, quando se fala, neste momento, muitas vezes, de que o fim do mundo está se aproximando, que bom que o fim do nosso mundo está se aproximando. Que bom que o fim nunca é fim, que o fim, na verdade, é recomeço. Que bom que nós podemos, na verdade, encerrar e recomeçar incessantemente. Encerra a fase da infância, inicia-se a pré-adolescência, encerra-se, inicia-se a adolescência, encerra-se, inicia a fase adulta. E assim é a vida. Que bom que os ciclos se fecham. Mas, na verdade, nós não precisamos entrar em desespero em relação a isso. Nós precisamos, na verdade, entender a justiça de Deus perante tudo isso. Se nós formos olhar no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos notar a formação do globo terrestre, onde nós vivemos hoje. Que aquela massa se desloca do Sol para que possa se formar um novo planeta. E esse planeta se chamará Terra. No planeta onde estamos, é necessário entender que há mais de 2 bilhões de anos, onde nós vivemos, já fora criado. Mas, primeiramente, antes de nós estarmos aqui, foi necessário que ele se adaptasse para que nós estivéssemos aqui. Daí, nós olhamos a bondade de Deus para conosco.
Quando nós vamos receber quem nós amamos, quando você vai receber um filho que está vindo, nós nos aprontamos a casa para recebê-lo? Nós aprontamos o quarto para recebê-lo da melhor forma possível? Assim foi Deus conosco, para conseguir receber nós aqui nesse mundo. Dessa forma, quando o mundo fora formado, foram necessárias transformações biológicas, químicas, físicas, para que posteriormente, depois também de bilhões de anos, espíritos aqui estivessem em condições de progresso. Para que a gente possa entender um pouco a doutrina dos espíritos, precisamos recordar de que a Terra hoje faz parte de um segundo plano quando se fala em evolução dos mundos. Nós estamos ainda hoje num planeta de provas e expiações. Nós precisamos ainda passar por essas provas e por essas expiações. Saímos já outrora de um planeta primitivo e iniciamos o prova e expiações. Hoje costuma-se falar muito em transição planetária, mudança do planeta, que estamos indo para o mundo regenerado, que significa mais o equilíbrio do bem com o mal. E esse mal é necessário também que nós lembremos que significa apenas a ausência do bem. O mal não existe por si só. O mal só existe quando o bem não é colocado em prática. Hoje, no mundo de provas e expiações, pela omissão de se fazer o bem, o mal ainda predomina. Mas estamos em mudanças, em transformações. O homem passou por isso, a terra passou por isso. E da mesma forma que os mundos sobem na sua escala evolutiva, nós, como espíritos, também subimos nas nossas escalas evolutivas. Como já falei anteriormente, fomos criados simples e ignorantes. Somos espíritos hoje imperfeitos. Está lá, no livro dos Espíritos e também na Gênese, se a gente quiser olhar. Ainda o nosso grau de imperfeição. Por vezes, nós achamos que somos espíritos perfeitos e que às vezes temos um pouco de imperfeição. Isso dificulta a nossa caminhada. Se nós conseguirmos nos olhar como espíritos imperfeitos, sem nos julgarmos, mas na verdade entendemos o que temos para progredir, auxiliará muito mais no nosso caminhar. Diante de todas essas questões, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução do Espírito Lázaro, que ele nos diz que inicialmente foram criados instintos em cada espírito. Posteriormente, as sensações apareceram. E por fim, nós adquirimos os sentimentos. E por último, o sublime desses sentimentos, que é o amor. Mas se nós sabemos que somos ainda espíritos que por outro momento utilizamos apenas de instintos, é lembrarmos que também estamos nesse caminhar. Inicialmente, quando surgiu aquele ditos Homo sapiens, os primeiros homens na nossa forma, eram tratados como homens coletores apenas. Coletavam para comer, caçavam para comer. Chamado, melhor dizendo, caçadores-coletores. Então, ia buscar apenas para satisfazer os seus prazeres. Agiam de forma apenas instintiva. Se estava com fome, buscava para comer. Se estava com sono, deitava-se para dormir. Não sabia o porquê essas circunstâncias aconteciam. Com o passar do tempo, nós fomos desenvolvendo um pouco mais. E aí começamos a nos organizar. E nessa organização, o próprio homem ainda primitivo começou, um a caçar, o outro a lavar o produto da caça, outro a cozinhar o produto da caça, outro a cuidar do acampamento. Veja, aos poucos as coisas foram ganhando a sua medida correta. Começou aí o homem a se desenvolver e se organizar. Com isso também vem o desenvolvimento racional. Se nós pegarmos o cérebro de um homem caçador-coletor e pegarmos já o cérebro
do homem, quando começava a sua situação de organização, nós já vamos ver o desenvolvimento cerebral diferenciado. Mas para isso, passou-se tempo, porque nós precisamos de tempo para cada coisa. Lá em Eclesiastes nos diz, tudo tem seu tempo. Tudo. E aí nós perguntamos às vezes, será se Deus é capaz de nos dar, trazendo para o nosso cotidiano, uma equação matemática para uma criança de 5, 6 anos? Veja a inteligência divina. À medida que o espírito vai se desenvolvendo, aquilo vai chegando para ele se aprimorar. Quando foi colocado a racionalidade do homem, quando ele começou a se desenvolver, veio também o desenvolvimento da sua inteligência. O homem, posteriormente, começou a ter pensamentos, a indagações. Pegamos os filósofos da antiguidade, que começaram as suas indagações, passando pelo período pré-socrático, período de Sócrates, que trouxeram indagações profundas diante da humanidade. Mas o homem precisava, na verdade, mais do que isso. O homem precisava mergulhar em uma circunstância muito mais profunda do que a própria racionalidade. Era necessário haver esse desenvolvimento. Para isso, que em certo momento, Deus, na sua bondade, como a gente vem falando da bondade dele, entendeu que era o momento da humanidade desenvolver-se moralmente. Veja, na época dos grandes filósofos, tínhamos vários deuses. Era o Deus que me cabia. Era o Deus que estava comungando com as minhas vontades. Se eu gostava de pesca, se eu gostava de mar, o meu Deus era o Deus de lá. Se eu gostava de guerra, de conflito, o meu Deus era o Deus de lá. Veja, é um Deus que está em contato com o que eu acho e que eu gosto. Mas aí, no desenvolvimento moral, através da religiosidade, tivemos o primeiro contato com o Deus único, através de Moisés. Neste momento, Moisés chega e diz: ora, não existe o seu Deus, não existe o seu, não existe o seu, existe o nosso Deus, existe um Deus. E nós precisamos entender que naquela época de Moisés, ainda pelo homem lidar muito com a questão material, Moisés, dentro da sua mediunidade, e também como grande doutor da lei à época, e com uma mediunidade muito avançada, através dela, conseguiu trazer os mandamentos divinos, o chamado decálogo. E nós precisamos reparar muito bem nesse decálogo de Moisés, porque nele nós escutamos várias negativas. Já perceberam? Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Não. A humanidade encontrava-se tão descontrolada que foi necessário romper com essa barreira de permissividade. E a necessidade ali era não, sob penas. Ora, se fizer isso, o Deus da fúria vem te pegar. Se fizeres isso, tudo que tu tens tu perderás. Se fizeres isso, tu morrerás. Naquele tempo havia uma necessidade, até pelo grau evolutivo dos espíritos encarnados ali, de compreender daquela maneira. E Moisés utilizou da sua negativa, de não. E se nós formos olhar o livro dos Espíritos, quando fala lá nas leis morais, vamos encontrar, se eu não me engano, no capítulo 8 das 11 das leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade. Observem que a primeira lei de justiça, quem traz é Moisés.
traz a justiça. Se fizer, é condenado. Se não fizer, tens vida eterna, tem gozo. Havia uma necessidade de a gente entender daquela maneira. E aí, certa vez, Haroldo Dutra Dias diz: por que, na verdade, depois da vinda de Moisés, não veio a doutrina espírita? Mas o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos dá a resposta com o Espírito de verdade, quando ele diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Primeiramente, ama. E diante ainda da incompreensão da humanidade, mesmo depois da vinda de Moisés, o homem ainda totalmente disperso, foi necessário que viesse o governador espiritual da terra. Porque muitos espíritos vieram depois de Moisés, deram seu recado também, aliado ao seu decálogo, aliado à sua lei. Mas o mundo ainda encontrava-se turbulento, e aquela história, né, de mãe, de pai, que geralmente manda o filho resolver alguma coisa, e aí não consegue resolver, ou o irmão mais velho que diz: ó, manda para o irmão mais novo, resolve lá, e aí as voltas, não consegui. Aí chega o irmão mais velho e diz: eu vou lá. Porque outros espíritos quiseram vir, diz: não, deixa eu ir, deixa eu dar a mensagem do amor. E aquela história, Jesus disse: não, quem vai agora sou eu. Quem vai lá pessoalmente agora sou eu. Porque esse povo tem que aprender a amar. E ele veio. E aí, quem nós esperávamos? O Messias bem falado, o Senhor das armas, o Senhor das lanças, o Senhor da guerra, queria separar. Aí chega um homem e diz: amai-vos uns aos outros. Não pode ser ele. Amai os vossos inimigos. Oferece a outra face quando te bater de um lado. Orai pelos que te perseguem, pelos que te caluniam. Não pode ser esse. Não pode ser esse que a humanidade estava esperando até agora. E aí, nós ainda na nossa incompreensão, porque certamente muitos de nós estávamos naquela época de Jesus, e nós não conseguimos ver a grandeza da mensagem dele. Hoje falamos de transição planetária, hoje falamos de mudanças, e nós estamos sentados esperando a mudança acontecer. Qual é o ano mesmo que disseram que o mundo vai se transformar? Os espíritos não trabalham com calendário. Os espíritos não trabalham com relógio. Mas nós queremos trabalhar assim. Qual é o momento que eu vou acordar, abrir a minha janela de casa e tudo vai ser flores, as pessoas vão estar se abraçando? No momento em que eu sair de casa e abraçar o meu irmão. No momento em que eu quiser fazer parte dessa transição. No momento em que eu fizer do meu mundo um mundo regenerado. No momento que eu decidir que a nova era começa comigo. Porque nós esperamos do mundo, e o mundo já nos deu tanto. Mas agora, o mundo também espera um pouco de nós. O mundo também quer avançar. Mas nós não vamos conseguir avançar se não for através do outro. Se não for através da divindade do outro e da oportunidade que o outro me dá. Eu não conseguirei avançar se eu continuar apontando para o outro. Como nós dividimos os bons e os maus. Os que nós chamamos maus hoje, futuramente estarão no mesmo local que nós, se nós nos colocarmos como bons. Todos têm o mesmo caminho. Uns irão mais à frente, outros ficarão mais
mas o caminho, o local, a chegada é a mesma. E quantos de nós não fomos fariseus? Quantos de nós não gritamos Jesus ou Barrabás? E a gente estava lá, Barrabás. Quantos de nós ainda não estamos com esse grito de apontamento nas redes sociais, no dia a dia? Mata, prende, executa, vai para o inferno. E a doutrina espírita está aqui conosco, nas nossas mãos. Esse homem que veio nos ensinar a amar, que trouxe o verdadeiro caminho para o amor, que foi Jesus. Nos ensinou que nós não conseguiríamos chegar ao Pai se não fosse através dele, porque ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas mesmo assim, o mundo ainda ficou mexido com a mensagem de Jesus, mas demorou e ainda demora a compreender tal mensagem. Mas Jesus, antes de deixar fisicamente esse mundo, nos disse: calma, se fizeres tudo direitinho, eu mandarei o Consolador. Calma, porque as indagações continuavam, mas eu preciso amar, mas eu preciso dividir o que eu recebo, mas eu preciso dividir minhas posses, eu preciso deixar tudo. Para quê? Para que amar o outro? Se depois eu vou morrer, o outro vai morrer e acabou tudo. Por que eu preciso perdoar? Para quê? O amor veio através do exemplo de Jesus, mas Jesus, sabiamente, não deu todo o quebra-cabeça. Disse: amem. Posteriormente, vocês entenderão por que amar. E aí, na França do século XIX, Allan Kardec codifica a doutrina dos espíritos. E aqui não está uma presunção de dizer: a doutrina dos espíritos é a terceira revelação, aquela história toda, porque eu sou muito pé atrás com essa questão. Eu sei que revelação, no seu sentido estrito, significa, na verdade, mostrar algo que estava encoberto. De uma forma teológica, as pessoas criaram essas questões das revelações. A pessoa me perguntou uma vez: você acha que a doutrina espírita é a terceira revelação? Eu disse: depende de que revelação você fala. E como a gente colocar na cabeça do povo que é a terceira revelação? Isso não precisa. Não precisa. Porque a doutrina espírita não tem proselitismo. E Kardec foi muito sábio e nos lembrou que fora da caridade não há salvação. Não foi fora da doutrina espírita. Não foi fora do espiritismo. Pouco importa a religião que você professa, pouco importa o caminho que você segue, pouco importa se você acredita ou não em algo, o que importa é o que você está construindo para você e para o outro. Isso é o mais importante. Porque chegará um tempo em que as religiões vão desaparecer, mas uma nova era que vai existir. Vai existir um momento, como já nos fala a doutrina espírita, que a consciência verdadeira vai ser onde está escrita a lei de Deus. Que a gente não precisa mais consultar o que foi dito ou deixou de ser dito, mas que a nossa consciência vai apontar, mas para que ela aponte, nós precisamos desenvolvê-la através do nosso autoconhecimento, para que ela nos indique o caminho. E vem a doutrina espírita que nos diz que os laços de afetos continuam mesmo após a morte física, que eu continuo a existir, que eu não me perco num túmulo, numa cova, que eu continuo a amar quem eu amei, que eu continuo a ter o processo de perdão a quem eu dei o meu perdão,
a doutrina espírita nos chega para nos dar esse bálsamo consolador. Só. Então eu preciso amar porque permanece. Eu preciso amar os meus inimigos porque permanece. E Jesus nos trouxe o sim contra o não de Moisés. Jesus disse: amai-vos, perdoai, orai. Veja, afirmações, não negativas, como Moisés disse. E a doutrina espírita chega no equilíbrio, o não e o sim. Quer dizer que a vida não acaba com a morte física? Não. Quer dizer que nós continuamos como espíritos? Sim. Quer dizer que viemos de outras existências e vamos para outras? Sim. Veja como a doutrina espírita nos chega e como Kardec nos coloca no livro dos Espíritos a lei de justiça trazida por Moisés, a lei de amor trazida por Jesus e a lei de caridade trazida pela doutrina dos Espíritos. Tudo aliado na lei do progresso. Tudo está para o nosso progresso. Muitas vezes nós não nos enxergamos como meio, mas sim como fim. Já reparou que as previsões de que o mundo vai acabar e que vai ter um apocalipse e que tudo vai acabar é só quando nós estamos encarnados? Tipo, o mundo vai acabar, mas vai acabar comigo, encarnado. Não, porque sem eu estar no mundo não tem sentido. Então as previsões são próximas, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o mundo vai acabar. E eu vou estar aqui. Porque nós achamos que somos o fim de tudo. Como se diz no dito popular, nós somos a última Coca-Cola do deserto. Eu não posso ir embora e o mundo ficar. Vai acabar tudo e eu vou estar aqui. E quando a gente vai lá na Gênese de Kardec, no último capítulo ele diz: são chegados os tempos. E essa frase precisa deixar em nós algo. Que tempo é chegado? E quando eu escuto, são chegados os tempos, é chegado o momento, o que eu sinto? Alívio ou angústia? Eu estou preparado para esses novos tempos que a humanidade vem atravessar? Ou eu ainda não me preparei e me sinto angustiado? E aí nós vamos lembrar a frase de Jesus: apenas os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Ora, sim, porque a terra vai evoluir. Alguns espíritos já começam a retornar para trazer esse equilíbrio, essa mudança. As crianças que hoje vêm, elas não aceitam mais apenas explicações teóricas. Elas querem exemplo. Acabou a época da hipocrisia, de falar algo e fazer outro. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa nova geração que chega já não aceita. Ela lhe coloca contra a parede, ela lhe constrange. Mas por que você está fazendo isso? E você fica sem saber responder. Porque agora é um novo momento. Começam a vir essas transformações. Porque nós somos meio ainda, nós não somos fim. E estamos longe de ser fim. Nós olhamos às vezes para trás com desdém. Ah, gente, esse pessoal vivia sem essas tecnologias? Esse pessoal vivia sem um medicamento simples para uma dor de cabeça? Esse pessoal morria de um resfriado? Meu Deus! Esse pessoal não tinha internet? Esse pessoal não tinha celular? Como é que esse povo vivia? E nós achamos que estamos no final de tudo.
que onde eu estou aqui eu parei. Mas lá na frente, a nova geração vai olhar para trás e dizer assim: eles não se amavam, eles brigavam um com o outro, eles não perdoavam, as nações viviam em guerra, as pessoas morriam de fome. Gente, que mundo era esse que eles viviam? Que mundo é esse que nós vivemos? E nós somos responsáveis por essa nova era. Porque bastava olhar para Jesus, à época na Galiléia, em Jerusalém, em Cafarnaum, para entender a sua mensagem. Basta que a gente olhe de lado. Porque Kardec, na pergunta 800 do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, ainda não há de dúvida, ele diz: será se o Espiritismo vai conseguir vencer a indiferença do homem e fazer entendê-lo o real significado da vida? E aí, nesse momento, Saulo César, lá da Federação Espírita Brasileira, em uma conversa, ele diz: eu tenho certeza que nesse momento Kardec estava assistindo o Jornal Nacional. Porque nos dá um desespero, não é? Nos dá um desespero, acho que Zé Cláudio, da Atena, mas é porque ainda dá Ibope, porque nossa sintonia ainda se alimenta. Nós ainda buscamos esse tipo de informação e andamos amedrontados com o mundo. Nós não tínhamos smartphones, gente, para entender o que acontecia do outro lado do mundo. Hoje nós sabemos tudo o que acontece em tempo real, praticamente do outro lado do mundo. E nós achamos que hoje nós estamos no fim dos tempos, porque nós somos muito mais apocalípticos do que somos Gênese. E a gente precisa ser mais Gênese. A gente precisa nascer mais do que afundar as coisas. Ainda existe, como eu falei aqui no início, para quem não chegou, foi uma das semanas mais pesadas que eu passei, e acredito que muitos aqui, diante de tantos horrores que aconteceram no nosso país, fora dele, do início de um ano que vem acontecendo tantas coisas, e que por vezes quer bater no nosso peito a desesperança, mas a gente não pode se deixar abater diante de uma justiça divina que sabe tudo o que ocorre. É pesado, é difícil, é triste, é doloroso, mas se pegarmos a pergunta 798 do Livro dos Espíritos, vai estar lá. Vai ser necessário passar ainda por muitas tribulações, por muitas dificuldades. É necessário que a gente entenda um pouco disso. Não que a gente passe a mão na cabeça e ache isso natural, mas que isso tenha um entendimento e uma justiça perante tudo isso. Mas que a gente não se perca nessa desesperança. Que a gente não ache que as coisas agora estão só indo para o lado negativo. Vocês já sabem quantas pessoas hoje se levantaram e foram numa ONG ou num trabalho voluntário a um hospital visitar pessoas doentes. Quantas igrejas hoje estão abrindo? Mas está abrindo muita igreja. Que bom que está abrindo muita igreja, que está recebendo muita gente, que estão abraçando muitas pessoas que necessitam. Que bom que isso está ocorrendo. Quantas casas espíritas estão recebendo pessoas? Que bom que estão recebendo essas pessoas. Mas nós insistimos em abrir na internet, na televisão, os noticiários que ainda colocam o Ibope no mal. Se você for lá e postar no seu Instagram, na era das redes sociais hoje, uma notícia de amor do bem, vê quantas curtidas tu vai ter. Agora, posta lá uma coisa bem forte, denigrindo a humanidade. E veja quantos comentários, quantas curtidas você vai ter. Se você quer viver disso, tudo bem. Mas o que você é responsável por propagar? O que nós estamos propagando?
Então essa nova era, podemos levantar da cadeira, olhar para o lado e ver que tem pessoas auxiliando as outras sim, que tem pessoas estendendo a mão para o outro sim, que não é só aquilo que a mídia passa, mas a mídia ainda não passa essas notícias de amor porque ainda não dá ibope, eles lutam por ibope. Mas a gente pode olhar ao lado, a gente pode começar dentro da nossa casa, no vizinho, no bom dia, no abraço de como você vai, como você está. Podemos olhar quantas pessoas estão saindo das suas casas, distribuindo sopão, dando um abraço fraterno numa pessoa. Fraternidade Sem Fronteiras, que vem fazendo um trabalho na África. Os Médicos Sem Fronteiras, que fazem um trabalho voluntário. Várias ONGs espalhadas pelo mundo. Hoje a proteção aos animais, como ocorre. Hoje nós temos o feminicídio aparecendo em todas as mídias, e que bom que apareça, porque antes não aparecia. Não é porque não tinha, é porque não aparecia. Veja como nós estamos galgando no progresso. Veja como estamos caminhando para o amor. Não nos deixemos permitir que invada dentro de nós a desesperança. Deus está no comando de tudo e faz parte de uma lei progressiva e evolutiva passar por algumas circunstâncias. Mas olhemos à nossa volta. A nova era iniciou-se. A nova era está ao nosso lado, ao nosso alcance. Eu lembro que numa palestra de Décio Iandoli, médico espírita, no MIEP, ano passado, eu estava junto lá no cerimonial de palco, e ele falou algo sobre, que me deixou muito aliviado, que é sobre a carne. Eu tenho muita vontade de deixar de comer carne. Muita vontade. E eu espero que seja um dia na vida. Eu digo na vida, não digo nessa vida, porque eu não sou besta. Um dia na vida eu consiga. Tenho muita vontade. E ele nessa palestra falou isso. Ele disse: gente, eu sei que a gente já devia estar um pouco mais evoluído, mas nessa encarnação eu não vou conseguir deixar de comer carne. Me dê um alívio, um companheiro ao meu lado. Não vou conseguir, e nem vou me culpar por conta disso, porque o que nós trazemos na reflexão hoje aqui é que a gente entenda a nossa responsabilidade, mas que a gente também se respeite no nosso progresso e no nosso andamento, que a gente não se culpe, mas que a gente entenda a nossa responsabilidade apenas. E ele, quando falava disso, certa vez, quando eu comentei agora há pouco aqui com vocês sobre que ainda somos meio e não somos fim, e eu fico imaginando essa geração futura, o que dirá de certas atitudes. Certa vez eu passava na frente de uma churrascaria, meio-dia e meia, subiu aquele cheiro, eu rezei um Pai Nosso, e naquele momento eu pensando assim, gente, será se lá na frente eles vão olhar e dizer: vocês sabiam? Eu só imagino eles falando mal da gente lá na frente. Vocês sabiam que eles se reuniam num restaurante, num local lá, para comer carne de animal assada, e pagavam? Porque, veja, era normal o canibalismo. Com o passar do tempo e a evolução, fomos tomando essa consciência. Eu não estou aqui dizendo que é certo ou errado, porque a doutrina espírita não fala de certo e errado. A doutrina espírita fala de consciência, fala de livre-arbítrio. Mas aí eles vão olhar e dizer, eles se reuniam. E vocês sabiam quando eles ganhavam algo, quando eles passavam em alguma coisa, quando eles iam comemorar algo, eles se reuniam na casa de uma pessoa e iam assar um animal para comer. E eu estou lá no meio dessa galera que eles estão falando. Mas nós não precisamos nos culpar diante disso.
é entender ainda o que nós precisamos evoluir, compreender a lei de Deus. É isso que nós falamos da fé raciocinada. Porque quando falamos de fé raciocinada, as pessoas dizem, mas não combina fé com raciocínio, com pensamento. Fé é fé. Não. Fé não é crença. Fé nós adquirimos. Porque se for crença, o que nós cremos agora, futuramente podemos já não crer. Mas fé é entendimento da justiça divina. Saber que tudo que está ocorrendo tem algo por trás disso. Tudo que ocorre tem algo à frente disso. Isso é ter fé na justiça de Deus. É compreendê-la de uma forma maior. Porque nós temos um anseio enorme de que lá na frente estejamos em um mundo melhor. Mas para isso, nós precisamos começar a ser melhores. Não é o outro que vai fazer o mundo melhor. Sou eu que vou fazer do meu mundo melhor. Sou eu que eu vou começar nos meus exemplos, como diz Rossandro Klinger. O exemplo não é o caminho para ensinar, é o único caminho para ensinar. Só Ele vai ensinar. E dentro dessa perspectiva de que nós estamos já no mundo melhor, de que estamos no melhor momento da nossa existência e no melhor momento da humanidade, sem dúvida. Imagine se nós tivéssemos um smartphone na época de Jesus, dando as notificações dos assassinatos que tinham ocorrido. Vivia, quem tivesse um computador com memória ruim, ia ficar travando. Hoje ocorre sim. Mas lembre, porque nós tivemos notícia do que ocorreu na Nova Zelândia, do outro lado do mundo. Veja, numa época em que nós não tínhamos esse conhecimento, quando íamos saber que isso ocorreu? Por isso que nós nos assustamos tanto. Mas o mundo tem gente de bem. O mundo tem gente que abraça. O mundo tem gente que acalenta. CVV está aí, fazendo um trabalho voluntário grandioso. Temos casas espíritas, trabalhadores voluntários, para receber quem está passando por aflições, por angústia. Nós precisamos apenas nos sintonizar para a gente encontrar essas pessoas e esse caminho. E eu lembro que por volta dos anos 80, final dos anos 80, Lulu Santos, numa forma muito inspirada, ele falava dessa nova era em uma canção sua, intitulada Tempos Modernos, que nos fala justamente o que nós esperamos no futuro e o que nós vamos encontrar a partir de hoje, se nós quisermos. Ele diz, eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear, que ainda insiste em nos rodear, gente. Ainda. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação que se tem direito, do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa, homem, mulher, negro, branco, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade, veja, com habilidade de ser mais Jesus do que Moisés, com habilidade para dizer mais sim do que não. Porque hoje, meus irmãos, o tempo voa, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte. Vamos viver tudo que há para viver. Que bom que o tempo não volta. Que bom que estamos caminhando para frente. Que bom que temos em nossas mãos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, os mandamentos e ensinamentos de Deus. A partir daí, nós criamos
a nossa própria nova era, que já se iniciou, que já começou e que a gente ainda está de olhos fechados para isso. Que possamos abrir os nossos corações, que possamos cultivar o amor, que possamos abraçar, que possamos nos sintonizar no bem, porque tem muita gente boa que chegou, que está aqui neste planeta Terra. Muito obrigado, boa noite.